graduação não foi muito mencionada, que são alunas diferentes das que a gente está acostumada ou das que a gente vê durante a graduação. Mas antes disso, vou me apresentar rapidamente sobre a minha formação. Eu sou graduado em matemática, licenciatura. Comecei no ano de 2008, terminei no ano de 2013. Fiz uma pós-graduação em educação especial em 2014, né, um ano depois que eu concluí. E fiz o mestrado em educação também de 2015 a 2017. E atualmente, espero que num futuro próximo, eu concluo o doutorado em educação, espero que até o final desse ano. E estou fazendo uma pós-graduação em design de experiência do usuário, que é uma coisa que não tem nada a ver nem com matemática, nem com educação especial. E estou fazendo duas graduações, em antropologia e em biblioteconomia, porque eu sou uma pessoa inquieta, então eu fico sempre querendo aprender mais coisas. E por isso, então, eu acabei me inscrevendo nessas outras graduações para conseguir aprender cada vez mais. Profissionalmente, eu fui professor da Escola Especial para Surdos Frei Pacífico entre 2013 e 2019. Fui professor da Escola Especial Concórdia em 2019. Nesses espaços, eu já fui professor de matemática, de ensino religioso e de física. E também trabalhei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, entre 2015 e 2019. Nessa época eu era intérprete de Libras, então eu fui técnico administrativo nesse período, até que agora, né, nesses últimos anos, eu fiz concurso e fui aprovado como professor da URGS, inicialmente lá no Departamento de Línguas Modernas, e olhem vocês que coisa curiosa, né? A pessoa formada em matemática foi trabalhar no Instituto de Letras. Eu fui trabalhar lá no curso de Letras Libras, ensinando Libras, e depois, por transferência, né, por solicitação de uma professora do centro, eu acabei indo para o centro, lá para a Faculdade de Educação, e é onde eu estou alocado até hoje, no Departamento de Estudos Especializados. Sou professor da disciplina de Libras, essa que todos vocês que são da licenciatura são obrigados a fazerem, e para quem é do bacharelado da estatística, é a disciplina optativa que vocês têm no currículo. Se vocês estiverem por lá, talvez me encontrem em algum desses momentos, certo? Bem, como nós somos muito poucos, eu não sei se vocês vão se sentir felizes e confortáveis em se apresentarem. Se alguém quiser se apresentar, eu vou ficar muito feliz. Se não, eu posso só seguir falando. Alguém quer se habilitar? Eu posso começar. Ah, muito bem. Mas eu não sou da licenciatura, eu sou da estatística. Tá Prazer, bem. meu nome Já é acolho do Vitória. mesmo jeito. Obrigada. Meu nome é Vitória Garcia, eu sou da estatística da URGS. E eu tô na organização. Eu tô aqui para auxiliar também. Bem, muito prazer, Vitória. Obrigada. Eu sou a Giovana, também da estatística, e tô aqui para tentar socorrer as pessoas. Sou meio da organização, mas tentando ajudar da melhor forma possível. Giovana, que eu já conheço há milênios, né? Tá agora na estatística. Exatamente. Que surpresa. E Exatamente. tu tá roxa ou rosa, Sim, Giovana? eu tô rosa. A câmera. É a câmera velha. Ok. Então tá, só para vocês saberem que a mãe da Giovana é professora também e conhece língua de sinais e tal, e nós somos amigos de muitos anos, né? Eu já fui muitas vezes na casa de Giovana. Mais alguém tá afim, tá com vontade, tá animado? Não? Oi, eu Ó, sou o Anderson, da licenciatura. muito bem, temos licenciatura. Show. Então tá. O resto do pessoal não se manifestou, então entendi que preferem ficar aí no silêncio, o que tudo bem. Eu também seria uma pessoa que ficaria no silêncio. Vamos seguir então para nossa conversa de hoje. E nós temos alguns objetivos principais, ou eu pensei, né, em três objetivos principais do que nós vamos abordar. Primeiramente, vamos voltar lá para o nosso título. Nosso título é Teorias e Práticas do Ensino de Matemáticas para Sujeitos Fora da Zona de Normalidade.
Então já temos algumas coisas para conversar. Primeiro, o que que é essa zona de normalidade? É a parte teórica. Depois a gente vai conversar um pouco da prática. E depois, como eu sou uma pessoa muito boa para vocês, eu vou dar meio que um passo a passo de o que fazer, que é uma estratégia que eu inventei, que se chama estratégia 3E. Uma coisa meio coach, assim, né? Mas eu pensei na verdade, é mais para nos ajudar no sentido de, quando eu fiz a minha graduação, eu fui direto para uma escola de surdos. Então eu meio que fui de paraquedas, assim, porque se vocês olharem o currículo, a gente não tem quase nada que nos ensina a trabalhar com qualquer coisa diferente do que está dentro do espectro de normalidade. A gente faz os laboratórios de prática, a gente faz tudo voltado para atender pessoas, tanto na licenciatura quanto no bacharelado na estatística, né, para lidar com pessoas que estão nessa zona de normalidade. Então, muitas coisas a gente foi aprendendo ao longo, ou a gente foi conversando com outros colegas, né? E eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, uma parte teórica, é claro, que é importante, mas falar bastante de algumas práticas e mostrar essa estratégia. Então, eu espero que até o final dessa nossa conversa, vocês entendam o que que é essa ideia de zona de normalidade, conheçam algumas experiências minhas anteriores, se possível, compartilhem algumas experiências de vocês e que vocês saibam bem como funciona essa estratégia 3E. E é isso que eu gostaria que vocês guardassem no coraçãozinho de vocês para a posteridade. E só para vocês não ficarem com aquela curiosidade de o que que é essa estratégia 3E. Já deixei aqui de cara que essa estratégia 3E envolve empatizar, experimentar e escutar. São 3 processos que começam com a letra E e que a gente vai explorar um pouquinho mais lá para frente. Eu acabei de ver que essa seta não está centralizada. Depois eu vou ter que corrigir essa apresentação. Essa apresentação, aliás, se vocês quiserem, é só pedir para o pessoal da organização que eu encaminho, não tem problema nenhum. Bem, se estamos todos bem de acordo, vamos começar falando do que é a zona de normalidade, de onde é que veio esse troço, do que se alimenta. Para eu poder falar de zona de normalidade, eu vou ter que trazer alguns conceitos importantes. Não vou falar sobre toda a vida e obra do autor XYZ, mas eu vou falar de alguns conceitos que que eu estudei. Não tenho estudado alguns deles mais, mas já estudei. Vocês também estudam, quem é da licenciatura vai ter a oportunidade de estudar alguns desses conceitos também, que tem a ver com um pensador que se chama Michel Foucault. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é uma pessoa bem legal, que já faleceu, e ele tem ideias que são bem, não sei se revolucionárias é a palavra, mas ele foi muito importante na época dele, e até hoje ele continua com alguns discursos bem atuais, porque ele foi uma das primeiras pessoas a falar sobre o poder, mas ele não falava de poder naquele sentido marxista que a gente está acostumado. E eu não estou falando isso como se fosse uma coisa ruim, tá? Só estou dizendo que é uma forma diferente de encarar esse conceito, essa ideia de poder. Porque a ideia de poder que se tinha até então era um poder muito ligado à legislação, ao rei, à rainha, a quem manda, aos governantes. E o Foucault ele traz essa ideia de poder não necessariamente como uma coisa ruim e que nos subjuga e que nos deixa chateados e tristes e sozinhos e não podemos fazer nada, mas poder num sentido de relações. Ele fala que esses poderes, essas forças são exercidas quando a gente está em relação com as outras pessoas. E esses poderes, essas forças, elas nos constituem, ou seja, elas criam quem a gente é. Mas é claro que isso não é uma coisa linda e maravilhosa e arco-íris e todo mundo está exercendo o seu poder e tudo mais. Ele narra em alguns dos livros dele alguns tipos específicos de poder. Na verdade, não são tipos, mas formas de poder. Ele fala muito do poder disciplinar num livro que eu acho que é o mais famoso dele, que chama Vigiar e Punir. E para a área da educação, principalmente, da educação, do direito, da psicologia, esse é um livro muito especial porque ele fala bastante desse poder disciplinar e ele fala que esse poder ele é um poder que é mais sobre o corpo das pessoas. E eu botei ali uma sala de aula porque no livro ele narra, inclusive, como funciona esse poder disciplinar, como que ele é exercido em lugares, em instituições
de clausura, como a escola, como o hospital, como a prisão, como o sanatório, como as empresas, qualquer lugar que a gente fica enclausurado de alguma forma. Nesse poder disciplinar, se trata muito do como sentar, como não sentar, como as mesas estão dispostas, qual é a posição que o professor ou que o chefe ocupa, qual é a posição que o empregado e o aluno ocupa. E ele fala muito de cada um desses processos que cria no nosso ser, no nosso íntimo, uma ideia de que existe uma figura de autoridade e existe uma outra figura que não é tão de autoridade assim, né? Existem papéis diferentes aí dentro e existe uma forma correta de nós nos portarmos com o nosso corpo. Existe uma forma nas fábricas, por exemplo, uma forma correta da gente apertar o parafuso, porque com essa forma a gente consegue ser o mais eficaz possível. E existe uma forma correta da gente se comportar perante o nosso chefe, porque com isso nós vamos nos tornar corpos dóceis, e sendo corpos dóceis, nós então vamos conseguir participar desta grande engrenagem que é a sociedade. Bem, falei demais, mas eu juro que não é tão difícil assim. Essa é a parte da disciplina. Mas o que o Foucault, com o passar dos anos, foi se dando conta? Que, na verdade, essa questão da disciplina, ela se aplica muito bem para pequenos lugares isolados. Então, para a escola, para uma sala de aula, para uma família, para uma empresa, né? Então, coisas muito nucleares. Só que, com o tempo, as coisas foram ficando muito macro. E não tinha como ele dizer que não existia outras formas de poder, por exemplo, do governo para a sua população. Então ele desenvolveu essa ideia de biopoder, de poder sobre a vida das pessoas, não mais só sobre os corpos, mas também sobre a vida das pessoas. Ah, Fernando, quer dizer que a disciplina caiu e veio biopoder? Não, não acontece isso. A disciplina permanece, tanto que imagino que todas as pessoas que estão aqui presentes nessa sala já frequentaram a escola e já foram repreendidas porque estavam de pé no horário que a professora estava falando, né? Então a disciplina permanece viva e vai permanecer sempre, mas ela é uma forma de exercer esse poder e de constituir quem nós somos. O biopoder é uma outra forma, é uma forma sempre macro, estão pensando do governo, do Estado brasileiro para com a população brasileira. E existem várias formas de lidar com isso. A disciplina, ela era muito de proibir e de punir e de observar. O nome do livro dele era Vigiar e Punir. Então, tu tá sempre sendo vigiado e se tu não faz a coisa certa, tu é punido. No biopoder não tem isso. Na verdade, a vigia, o Estado organiza isso de forma que esse vigiar é feito pela própria população entre si. Além da própria população entre si, a própria pessoa consigo mesma. Ela consegue ter esse controle de si. Por isso que o biopoder é sobre a vida das pessoas, sobre a alma das pessoas, né? Muito mais do que a disciplina que pune, no biopoder as pessoas se punem. Elas se punem elas mesmas. E daí a gente vê os casos de depressão aumentando, os casos de ansiedade, a autocobrança, né? Então, ele analisa muito isso, porém, ele analisa muito isso lembrando na década de 80, que foi quando ele estava vivo. Ele faleceu e alguns pensadores atuais, principalmente o Byung-Chul Han, se vocês tiverem, eu estou mostrando o livrinho aqui, se vocês tiverem oportunidade, esse livro foi lançado há algumas semanas, chama Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia. É um livro muito mini, é um livro de bolso, tem 100 páginas, eu li numa tarde. E o Byung-Chul Han, ele tem vários livros, ele tem toda uma coleção, tem toda uma teoria, mas essa especificamente fala sobre um poder que chama de psicopoder, porque ele diz o seguinte: ok, continua existindo biopoder, continua existindo disciplina, mas hoje em dia se tem um apelo muito forte para o desejo e para a estética. Então, o que se explora das pessoas não é só que o seu corpo seja o melhor possível e que o seu comportamento seja o melhor possível, mas que a sua mente seja o melhor possível, que a sua inteligência e a sua criatividade sejam extraídas ao máximo, que tenha sempre inovação, sempre coisas, enfim, coisas novas para que a humanidade possa prosperar, né? Então, daí
Tem um monte de coisa aí sobre inovação, sobre planejamento do tempo, sobre organização, sobre, enfim, tá? E eu botei ali num azulzinho mais claro, justamente porque não foi o Foucault que falou desse poder, né? Esse psicopoder foi o Byung-Chul Han, junto com outros pensadores tipo Lipovetsky, que começaram a narrar esse poder. Bem, por que que eu falei essas coisas todas? Cansativo, eu sei. Fiquem comigo, eu juro que vai ser legal. Porque essas coisas todas, elas vão nos ajudar a entender a lógica da zona de normalidade. Retomemos essa zona de normalidade que eu falei antes. Bem, então o poder em Foucault, ele é um poder positivo. Por que positivo? Porque ele nos conduz, ele nos constitui, ele não é da lei e não é da soberania. Por que que eu falo que o poder é positivo? Porque se a gente é do jeito que a gente é porque nós somos conduzidos em algum momento para que isso acontecesse. E às vezes isso é uma coisa meio contra-intuitiva, assim, porque a gente pensa, nossa, mas se a gente está sempre sendo conduzido, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. E não necessariamente, porque na verdade, quando a gente está falando do poder e das relações de poder, a gente não está falando só de um sujeito que aceita tudo e que acha que está tudo ótimo. A gente está falando sim de uma energia que está vindo, de uma força que está vindo, mas essa força também demonstra resistência, né? Então, por mais que a gente, aqui eu botei a imagem do pêndulo de Newton, né? A gente sabe que dependendo do pêndulo ele fica meio que para sempre, mas eventualmente ele para, né? Porque ele vai, ele tem uma certa, tem uma resistência de tudo que está acontecendo ali do ar, das outras esferas que estão ali no meio, a tensão dos fios, tem várias forças que estão ali imbricadas nisso. E o poder é mais ou menos dessa forma. Porque a gente vai exercer esse poder, vão exercer poder sobre nós, só que nós vamos exercer poder de volta. Não é uma via de mão única. O que que eu estou querendo dizer? Pode então que o Gustavo chega para mim e diz: Não, Fernando, tu não pode falar isso. Dependendo se o Gustavo estiver numa posição que eu entenda que ele é uma autoridade, eu, como um corpo dócil e disciplinado, vou dizer: Não, tá bom, eu entendo o que tu quer dizer. E vou ficar em silêncio. Mas eu, no meu íntimo, eu posso pensar: Este Gustavo está muito errado. E daí, quando eu chegar lá na minha casa, eu vou chegar para a Giovana e vou dizer: Olha, Giovana, falei com o meu chefe Gustavo hoje, bah, ele está fora da realidade. E vou começar a criar um burburinho ali com a Giovana. E vou começar a demonstrar o meu desinteresse. Aí tem um dia que eu vou chegar no trabalho e vou falar com a minha colega de trabalho, Laura, e eu vou dizer: Olha, Laura, Gustavo não tá legal da cabeça, não, porque ele foi me falar um troço lá que não tem nada a ver. E isso são formas de eu ir contra, são formas de eu reagir a esse poder. E se eu conseguir convencer pessoas o suficiente de que meu argumento, a minha opinião é válida o suficiente, eu consigo dar um jeito de tirar o Gustavo de lá. Seja por meio de voto, seja por meio de fazer reclamação na ouvidoria, seja por meio de fazer uma chacota mesmo, seja por meio de sair do lugar que eu tô e fazer um outro lugar em que eu me sinta mais confortável. Tá? Então, quando a gente fala de poder em Foucault, a gente não está falando desse poder que vem e que a gente aceita e que é isso e vai embora. Não, a gente está sempre resistindo, a gente está sempre exercendo o nosso poder. Todos têm poder, mesmo as pessoas que teoricamente são as consideradas subjugadas. E dentro deste emaranhado de coisas, nós temos a ideia de norma. E daí estamos nos aproximando da zona de normalidade. O que que a gente consegue entender por norma? Uma norma, basicamente, é uma regra. Se ela é uma regra, ela proíbe ou permite coisas. E se ela proíbe ou permite coisas, ela vai nos constituir. O que que eu quero dizer? Lembram que eu falei no meu exemplo que o Gustavo mandou um troço em mim e eu não gostei, mas eu aceitei? Por que que eu aceitei? Porque já estava tão forte em mim que o Gustavo é meu chefe e eu não posso brigar com ele, que então eu já fui me constituir como uma pessoa que vai aceitar que o Gustavo fale comigo. Ok, que eu sou uma pessoa pisciana, então a tendência é que de fato eu aceite as coisas, mas digamos que eu sou um ariano, isso talvez seja um pouco mais difícil para mim, esse negócio de aceitar o que os outros falem. Mas essa questão das normas, por mais que eu tenha tendências diferentes das minhas naturais,
por conta dessa tradição e da disciplina e do biopoder e do psicopoder e todas essas coisas, eu vou criando a pessoa que eu sou. E com isso, nós podemos começar a pensar: é bom ter uma norma? Não vou pedir para vocês responderem, tá? Vai ser uma questão retórica. Mas, tipo assim, ó, a gente já viu que a norma é uma regra que proíbe ou permite, que nos constitui. Então, se é uma coisa que proíbe e permite, bom, eu tenho na minha cabeça que proibir é ruim. Então, a norma não é boa, mas a norma nos constitui. Nós somos quem nós somos por causa das normas, dentro dessa linha de pensamento do Foucault, tá? Nós somos quem somos por causa delas. Então, na verdade, ela tem uma função importante. O ponto é, tanto faz o que a gente acha, porque a norma existe. E ela vai continuar existindo. Sempre. Por que que a norma existe e vai continuar existindo? Justamente porque elas são essas regras que existem entre nós. E elas vão sempre existir porque nós, seres humanos, sempre queremos, sempre, impor o nosso pensamento para os outros. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu estou tentando impor o meu pensamento para vocês que estão me ouvindo. E eu estou usufruindo da minha posição de professor, que sou uma figura de autoridade neste momento, para capturar a atenção de vocês. Vocês, por outro lado, não estão aceitando tudo que eu estou falando, e ótimo. Tem provavelmente algum de vocês, tipo, deixou o celular ligado, foi assistir a novela. Ou deixou o celular ligado e está tomando banho. E não está nem prestando atenção. E no fim das contas vai pegar o certificado, por exemplo. É uma possibilidade, né? Quer dizer que vocês estão fazendo movimentos de contraconduta. Estão indo, não estão se deixando conduzir pelas regras. E tudo bem, faz parte do jogo. Mas existe uma norma do que é o correto fazer. O correto seria o aluno que é esforçado, ele vem, ele participa. Quando o palestrante pergunta alguma coisa, ele abre o áudio e fala, e se apresenta e dá a sua opinião. E eu posso não fazer isso também se eu quiser. Então, na verdade, é assim: existe a norma, ela está aí. Eu posso seguir, posso não seguir. Tenho consequências para cada um deles. Para isso, então, na criação e na vivência das normas, nós temos dois processos que costumam ser sinônimos e não deveriam, que é a normatização e a normalização. O que é a normatização? É estabelecer normas. Quem que estabelece as normas? Todos nós estabelecemos as normas. Essas normas, elas são criadas e são circuladas por meio de vários processos que eu vou mostrar aqui em seguida no próximo slide, mas toda a sociedade faz isso. Nós, cada um de nós, cria as normas. A comissão que criou esse evento estabeleceu normas. A sociedade gaúcha estabeleceu algumas normas. Todos nós criamos normas. E eu não falo de norma necessariamente como lei. Lei também, mas não necessariamente como lei. Existem as normas de o que vestir, o que não vestir, o que comer, o que não comer, como ser, se tu pode ser uma pessoa um pouco mais gorda, um pouco mais magra, se tu pode ser uma pessoa mais alta ou mais baixa, existe norma para tudo, tá? E normalização é o processo de aproximar-se das normas ou aproximar a outra pessoa da norma. Eu botei das normas no plural, porque na verdade existe um conjunto de normas para cada coisa. Não tem como eu pegar e descrever, a norma para isso é tal, a norma para isso é tal, porque existem infinitas coisas. Mas pensemos em normas como regras, tá? Então existem infinitas regras implícitas de como se vestir, do que comer, de como comer, que tem que usar os talheres, né? De como tomar água, que tem que ser no copo, não pode ser na mamadeira. Existem várias regras de tudo, tá? Normatizar é estabelecer as normas, criar as normas, enfim. Normalizar é se aproximar das normas. Como eu acabei de mencionar, como que seria esse processo de normatização? A gente vai criar as normas por meio de discursos, enunciados, enunciações, resistência contra a conduta, criando regimes de verdade, estatutos de verdade. Todos esses conceitos são do Foucault e eu não vou explicar para vocês porque temos um tempo limitado. Mas basicamente é
o que está circulando por aí. Então, de acordo com o que está circulando por aí, e de acordo com a nossa aceitação ou não dessas coisas que estão circulando por aí, a gente consegue estabelecer algumas verdades, muitas verdades, na verdade. E a gente tem, muitas verdades na verdade, isso é ótimo, né? E a gente tem as nossas verdades, a gente tem as verdades coletivas de um grupo X, e a gente tem as verdades da sociedade em geral, as verdades do humano, e essas verdades, todas elas, são datadas, elas são temporais, são para aquele grupo, para aquele momento, e daqui a pouco já não vale mais. Por exemplo, até um momento X da história, era super ok tu pegar uma pessoa que nascia com defeito, tipo, nascia sem um braço, e atirasse do penhasco. Era super aceito e era, inclusive, encorajado que as pessoas fizessem isso, porque se tu deixasse uma aberração dessas viva, ela poderia acabar com a humanidade. Com o passar dos anos, isso mudou. É uma verdade que antes era uma verdade aceita e depois se tornou uma verdade não aceita. E surgiram outras verdades. Isso então teve uma mudança no discurso, uma mudança no enunciado. Eu disse que não ia explicar, então não vou explicar, mas se vocês quiserem saber mais sobre discurso, enunciado e enunciação, e se forem conceitos que chamarem a atenção de vocês, ou vocês me chamam no privado depois, ou se sobrar um tempo, vocês me perguntem no final. E normalizar, como funcionam esses processos de normalização? Como que nós aproximamos as pessoas da norma? Existem infinitas formas de fazermos isso. A gente faz isso pelos nossos julgamentos, e esses julgamentos eles acabam transparecendo pelos nossos olhares, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Então, se eu tô com digamos assim, eu tô com meu namorado na rua andando de mão dada, e eu vejo uma pessoa me olha. Eu já meio que aprendi a blindar isso, mas tem outras tantas pessoas que quando olham, elas se sentem muito ofendidas, porque elas estão se sentindo julgadas. E com isso elas estão percebendo, bom, eu não estou eu não estou perto da norma, eu estou longe da norma. E elas acabam se sentindo mal por causa disso. E a gente faz isso, claro, eu estou citando um exemplo que é muito clássico, que vocês já devem ter ouvido, já devem ter percebido, mas existem exemplos para o lado contrário também, né? Existem pessoas, por exemplo, que, que gostam muito de ir na igreja toda semana e de usar saia jeans até o chão, que a gente basicamente chama elas de evangélica crente. E são pessoas que estão bem, estão felizes, não estão fazendo nada para ninguém, mas quando a gente passa pela rua por elas, a gente olha com um olhar estranho assim, a gente também está julgando. A gente também está dizendo para essa pessoa, olha, tu tá fora da norma, ou tu tá fora da minha norma. Isso funciona para todos os lados. Eu acho que um aprendizado importante do Foucault, que às vezes é difícil para nós, é pensar fora do nosso mundinho e pensar sempre numa coisa relativa. Do tipo assim, ok, eu posso ser uma pessoa fora da norma e eu estou sendo julgado por alguém que está na norma. Mas eu também faço isso o tempo todo. Eu também estou o tempo todo julgando alguém com os meus olhares. Eu também estou julgando. Eu vou falar de eu mesmo, eu, Fernando, tá? Eu, Fernando, passei a julgar os casais héteros que andam nos shoppings. Porque sim, porque eu me senti julgado tantas vezes que eu resolvi agora julgar os outros. E aí, às vezes eu me dou conta e digo, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa que eles fazem comigo, né? E eu acho que é um processo que é meio doloroso esse de pensar e de pensar que a gente está fazendo a mesma coisa, mas às vezes a gente faz mesmo, né? E daí que eu consigo entender melhor o porquê que estar fora da norma é tão incômodo. Mas enfim, isso foi só uma viagenzinha. Normalizamos então de diferentes formas e temos uma pergunta, né? Estamos fora da norma? Será que nós estamos fora da norma? E a resposta óbvia é não. Por que que nós não estamos fora da norma? Porque a norma existe e ela está lá. Pode ser que existam normas diferentes. Pode ser, e eu acredito, que cada um de nós tem a nossa curva da normalidade, que a gente compartilha muito com as pessoas que estão no nosso entorno. Mas esta curva está lá. E esta zona de normalidade está lá.
Então, vou apresentar a vocês a curva de normalidade, que certamente todos vocês já conhecem, porque é uma... Oi, Nenê. Tá, a Catara está querendo participar da nossa palestra. Vem cá, Nenê, deixa eu te mostrar. Oi, Flor. Meu amor! Tá, volta para caminho. Então, vocês já conhecem a curva de normalidade, eu imagino. E essa questão da normalidade da zona de normalidade, a gente utilizou a metáfora da matemática para falar sobre todo esse processo que parece ser muito complicado e eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar meu pensamento. A curva de normalidade, então, diz o seguinte: ela é constantemente redefinida pelas normas. Lembrando aquele troço que eu disse, até dado momento era normal a gente sacrificar uma pessoa defeituosa e em outros momentos já não. Hoje é o contrário, né? Hoje, se eu tivesse, digamos que eu tenha um filho que nasce sem uma perna e eu quisesse jogar ele de um penhasco, eu seria preso, porque isso está completamente fora, né? Mas até certo ponto da história, isso era aceito. Então, é uma curva que está constantemente sendo redefinida. E todos nós integramos essa área. Perceberam o trocadilho? Todos nós fazemos parte desta área que está ali abaixo da curva. A gente pode estar bem no centro, que é onde está a maioria, ou a gente pode estar mais nas margens, mas nós estamos ali. Tá? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa teoria da curva de normalidade, da zona de normalidade. A zona de normalidade, então, é aquela areazinha ali em azul. O que é essa areazinha em azul? É a área em que as pessoas estão próximas o suficiente do que é considerado normal. Então, o correto é eu comer de garfo e faca. Eu posso segurar o garfo. Deixa eu pegar minha agulha de crochê para ilustrar. Eu posso pegar assim, ou eu posso pegar assim, ou eu posso pegar assim, ou eu posso trocar de mão também. Eu que sou canhoto, né, que faço o contrário. Então, existem formas diferentes de se comer com talheres. Eu não preciso seguir exatamente a mesma regra. Algumas são mais adequadas do que outras. Eu aprendi quando eu era criança que a faca eu tenho que pegar o garfo assim e assim. Eu aprendi assim. Mas antes, quando eu era bem criança, eu não pegava o garfo assim, eu pegava assim. Eu fincava e aí comia assim. E daí a minha mãe sempre ficava me reprimindo, poder disciplinar, dizendo: tu não pode comer assim porque assim é feio. Tu tem que comer com garfo assim. Então finca aqui, corta e come. Bem, este era o normal, bem ali no meinho. Mas se tu fizer pequenas alterações, tudo bem. Ainda está dentro da zona de normalidade. Eu posso segurar, pode ser feio, mas vai ser aceitável. Ninguém vai me prender num restaurante porque eu estou segurando o garfo errado, né? Ninguém vai me olhar feio, assim. Talvez alguém que seja muito detalhista, mas eu acho que hoje em dia até caiu esse negócio do garfo, o jeito que tu segura. Eu posso trocar de mão, isso ninguém vai me repreender também. Até dado o momento da história, isso era importante, porque os canhotos, que nem eu, não podiam segurar as coisas do contrário. Não podia eu aprendi a tocar violão que nem destro, por exemplo, porque tinha que ser assim, porque essa era a regra. Então, essa zona de normalidade ela também foi alterando, mas algumas coisas foram sendo aceitas. Agora, se eu comer com a mão, sem talheres, nossa, isso já está completamente fora. Quer dizer que eu estou fora da norma? Não. Quer dizer que eu estou fora da zona de normalidade. Quer dizer que eu estou ali nas pontinhas daquele gráfico normal. E o que que vai acontecer? Se alguma pessoa, se a minha mãe, se algum amigo me vê comendo com a mão, o que que a pessoa vai fazer? Ela vai me repreender. Ela vai fazer o quê? Não, tu não pode comer com a mão. Que coisa nojenta. E vai começar a me convencer que eu preciso comer com os talheres. Esses processos em que as pessoas de fora vão me repreendendo e vão me convencendo e vão me obrigando, sei lá, vão tentando me trazer para a norma, a gente chama de processos de objetivação, que é um conceito super longo que eu não vou delongar, mas eu acho que essa imagem representa bem. Tá? Então, esses são os processos de objetivação. E por que que chama de objetivação? Porque o sujeito está ali representado
pelaquela pessoa de calça rosa, o sujeito ele está sendo puxado por outros, por pessoas externas, tá? Então esse sujeito se torna um objeto. Ele é um objeto que pode ser mudado de lugar. E nós temos também os processos de subjetivação, que é o momento em que eu estou comendo com a mão, daqui a pouco eu olho para o lado, vejo, nossa, tá todo mundo comendo de talher. Será que eu estou fazendo errado? Não, acho que não tá legal comer com a mão não, hein? Não, acho que eu vou começar a comer de talher, vou começar a me acostumar, vou começar a comer com os talheres do jeito certo. E daí eu mesmo vou me educando para entrar na norma. E esses processos são os que a gente chama de subjetivação. Hoje em dia, é claro que todos os processos seguem muito vivos e muito presentes. Mas hoje em dia, eu diria que por conta da psicopolítica, esses processos de subjetivação eles estão muito mais fortes do que o de objetivação. Antigamente, o de objetivação era muito mais claro, era muito mais óbvio, as pessoas apanhavam na escola. Hoje em dia, esses processos de subjetivação são muito mais sutis, no sentido de, e assim eu não gosto, assim a prof vai ficar triste. Se tu fala que a prof vai ficar triste, nossa, o aluno vai fazer qualquer coisa porque ele não quer que tu fique triste. Tu tá meio que fazendo um jogo mental com aquele aluno. Então, tu tá dando um jeito de transformar um processo de objetivação num processo de subjetivação. Mas isso é só uma ideia que eu tô jogando. Se alguém quiser pesquisar comigo depois isso, por favor, manda mensagem, tá? Enfim, o que importa é que nós temos esses, pelo menos, dois processos, de objetivação e subjetivação. Com isso, nós entendemos que o sujeito não é ou não está normal, nem normatizado, nem anormal e nem fora da norma. Porque todos nós estamos na norma. Tá? Todos nós, até poderia dizer que todos somos normais, isso sim, porque estamos dentro da norma. Mas normatizado não, porque normatização tem a ver com criar normas, então não tem como estar normatizado, isso é uma coisa que não existe. Anormal não, porque quer dizer que não está na norma, e fora da norma é a mesma coisa, né? Então esses quatro não se aplicam. Mas nós invariavelmente estamos dentro da norma. Por vezes estamos dentro da zona de normalidade, por vezes fora da zona de normalidade. E estamos produzindo e sendo produzidos por as normas. Cansei de falar. Bom, terminamos então a nossa primeira parte, que era para falar sobre a zona de normalidade e sobre algumas teorias. O que nós vimos até agora? Que a ideia de normalidade nessa apresentação foi trabalhada de acordo com as teorizações de Foucault. A gente viu o conceito de poder, disciplinar, biopolítico e psicopolítico. Conversamos sobre as relações de poder e seus desdobramentos, vimos alguns exemplos ali. Conhecemos a diferença entre normalização e normatização. Traçamos a curva de normalidade e a zona de normalidade. Observamos as diferentes formas de se aproximar dessa zona de normalidade e mapeamos o que se pode dizer sobre o sujeito nesse registro teórico. Bom, eu vi que o meu tempo já está indo, eu fiquei falando aqui um tempão e nem me dei conta, mas eu acho que vai dar certo, tá? Alguém quer fazer algum comentário até o momento? Alguma pergunta? Coisa demais? Eu prometo que a partir de agora não vai ter muito mais teoria, vai ser um pouco mais de conversa mesmo. Vou esperar 5 segundos. Se ninguém falar em 5 segundos, eu vou continuar. Ok, passaram 5 segundos. Vamos então para o nosso segundo tópico. Vocês lembram que eram 3 tópicos, né? Primeiro sobre a zona de normalidade, agora sobre experiências anteriores e depois eu vou falar da estratégia dos 3E. Vamos então ver algumas experiências anteriores. O que eu quero falar com experiências anteriores? Bom, nós temos, fora da norma, diferentes recortes sociais. E esses recortes sociais, eles se apresentam por meio de diferenças. Existe toda uma teoria que fala sobre a identidade e as diferenças, que eu não vou falar aqui agora, porque já chega de teoria por hoje. Mas a gente tem várias diferenças, por exemplo, relativas à deficiência. As pessoas sem deficiência, com deficiência auditiva, visual, intelectual. Diferenças de gênero, do cisgênero, transgênero, intersexual, não binário. Temos diferenças de raça, etnia.
Então pode ser branca, preta, parda, indígena, etc. Diferença de sexualidade, heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, etc. Diferenças de desenvolvimento, então a pessoa neurotípica, ou quem tem descalculia, quem tem altas habilidades, quem tem alguns transtornos de desenvolvimento mesmo. E temos diferenças psicológicas, né? Se é uma pessoa que não tem nenhuma manifestação, ou quem tem depressão, quem tem ansiedade, alguns transtornos de personalidade, né? Existem várias outras diferenças. Aqui eu estou só ilustrando algumas que são mais comuns, tanto na nossa sala de aula, quanto na nossa sociedade em geral. Tá? Eu mesmo já me identifico com algumas delas aqui. Eu sou uma pessoa sem deficiência, eu sou cisgênero, sou uma pessoa branca, homossexual, eu tenho altas habilidades, então eu tenho uma diferença de desenvolvimento e eu tenho depressão e ansiedade, das diferenças psicológicas. Muitas vezes isso não foi levado em consideração. Então as minhas diferenças por parte dos meus professores ou dos meus pais, elas não foram pensadas muito assim. Mas tudo bem, né? Ok, pelo menos naquela época tudo bem. E hoje em dia eu convido a todos vocês que estão aqui observando essa palestra que prestem atenção nessas diferenças e que tentem fazer um pouco diferente, fazer uma diferença na vida das pessoas que têm alguma dessas diferenças. É muita palavra diferença na mesma frase, né? Mas como que nós podemos fazer isso? Bom, será que a gente tem que saber de antemão todas essas diferenças? Será que eu preciso mapear e estudar, o que que é pansexual, o que que é intersexo, o que que é cada uma dessas coisas? Bom, se tu quiser, tudo bem, pode pesquisar. Mas nós não sabemos e nós não precisamos saber tudo de antemão. Por que que eu digo que a gente não sabe e não precisa saber? Porque daqui a pouco vai ter mais coisas, vão ter mais diferenças surgindo. Não sei se eu conjuguei certo essa frase, mas enfim, vai ter mais coisa aparecendo aí. E eu não estou falando só de gênero e sexualidade, que tem aquele preconceito tosco de, daqui a pouco tem mais uma letra. Digo, sim, porque está aparecendo cada vez mais coisas. Mas eu falo mesmo até nas diferenças de desenvolvimento, nas diferenças psicológicas, né? Tudo isso das pessoas com deficiência, existem várias diferenças que vão aparecendo aí ao longo do tempo. E o mais importante não é necessariamente que a gente saiba, porque elas talvez nem existam ainda. O mais importante é que a gente saiba acolher essas diferenças. Só um momento que meu celular está ligando. Uau. Pronto. Então, o mais importante é que a gente saiba acolher essas diferenças, mais do que saber sobre elas. O que que eu quero dizer por acolher? Eu quero dizer conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, debater sobre a sua diferença. Normalmente, as pessoas que são diferentes, elas gostam de conversar sobre a sua diferença. Depende muito da pessoa, mas eu vou falar de minha parte. Depois que eu me identifiquei como um homem gay e como um homem com altas habilidades, eu passei a gostar de falar desses assuntos. Não no sentido de jogar na cara das pessoas, mas de esclarecer mesmo, assim, de elucidar esse assunto, de ensinar as pessoas que nunca pararam para pensar, né, com a minha mãe, eu tenho conversas até hoje sobre isso, sobre as altas habilidades. Quando eu descobri, nossa, eu fui estudar e ler muitas coisas e eu comecei a me entender muito melhor e eu comecei a levar adiante essa palavra até para as pessoas saberem do que se trata. Né, que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito linda e maravilhosa de, nossa, tu aprende rápido. Digo, sim, só que eu também tenho ansiedade crônica, eu também certamente vou ter depressão para sempre. Né? Existem muitas coisas que não são tão legais assim. E, então, esse é um assunto que são assuntos que, em geral, como as diferenças desse tipo, desses recortes sociais, elas são marcas muito fortes na nossa existência, normalmente a gente não se importa muito de falar sobre elas, desde que a pessoa tenha uma postura de acolhimento. Então, eu não vou chegar para a pessoa X e vou dizer, tá, me conta aí como é que é ser lésbica. Não, se eu chegar assim, a pessoa já vai dizer, bom, ele não tá afim de querer conversar comigo. Né? Agora, se tu começa numa conversa de, então me conta como é que tu se sente, eu posso fazer alguma coisa para ti,
Tem alguma atitude que eu possa mudar? Enfim, isso já entra na estratégia dos TZs, que eu vou falar mais adiante. Mas antes de eu chegar lá, eu queria compartilhar com vocês algumas das minhas experiências anteriores com alguns desses recortes. E se vocês se sentirem convidados, e eu gostaria muito que isso acontecesse, eu gostaria que vocês também compartilhassem algumas histórias que vocês vivenciaram, se ativar algum gatilho aí na cabeça de vocês. Eu vou seguir sempre essa regra de esperar 10 segundos no final. Se ninguém falar, eu vou adiante. Mas se vocês quiserem falar, o intervalo de tempo é esse. E depois o abacaxi vai fechar, tá? Então, o primeiro relato de experiência que eu trago para vocês é sobre as pessoas, entre aspas, normais. Porque durante a graduação a gente faz, na licenciatura, a gente tem algumas disciplinas de prática logo no início, que são os laboratórios de prática, e tem os nossos estágios, que também são em escolas. E o meu contato com as pessoas que não tinham diferença nenhuma daquelas que eu listei, por exemplo, pelo menos que não se manifestavam dessa forma, não foi muito legal. Tanto que eu demorei um pouco mais para me informar, porque eu pensei em abandonar o curso. Eu sentia que não era aquilo que eu gostava de fazer, não era aquilo que eu me sentia chamado, não me sentia confortável. Eu sabia planejar uma aula, eu sabia dar aula para aqueles alunos, eu sabia dar conta da turma em todos os aspectos didáticos e tudo mais, mas eu não gostava, porque eu sentia que eu não fazia muita diferença ali. E o que fez eu mudar de ideia nesse curso, eu sempre conto essa história, né? Mas o que me fez mudar de ideia foi a disciplina de Libras, que é a que hoje eu estou ministrando lá na Faced. Porque daí eu consegui enxergar que eu podia ensinar matemática para outras pessoas, que não aquelas todas bonitinhas, sentadas nas classes, que estavam lá esperando receber o conhecimento. Eu podia dar aula para pessoas surdas, por exemplo. E, e ainda é um campo que não tinha muitas coisas prontas e continua não tendo, que tem um baixo número de profissionais, né, carece muito de formações. Então eu achei, era uma área que me interessava, sem contar que eu me identifiquei super com a língua de sinais. Então isso também me ajudou bastante para eu conseguir ir para esse caminho, né? Então a minha experiência com pessoas neurotípicas, cisgêneras e heterossexuais e tudo mais não foi uma experiência tão legal, né? E por que que eu faço questão de falar isso, né? Porque muitas vezes quando a gente vê essas palestras que falam sobre as diferenças, a gente acaba se apegando nas diferenças que são diferentes. Mas eu acho que é importante a gente também lembrar que as diferenças que não são diferentes também são diferenças. Então, quem é neurotípico, a neurotipia também é uma diferença. Ela é uma diferença que está dentro da norma, bem no meio da norma, inclusive. Mas ela é uma diferença também. As diferenças são infinitas. Não quer dizer que a gente precise compartilhar dela. Ela também está ali. Enquanto eu vou pegar mais água, se alguém quiser contar algum relato de experiência, sinta-se convidado. Passaram-se 10 segundos. Eu não sei, Fernando, se eu entendi muito assim um relato no sentido de uma experiência com diferenças que a gente teve, algo nesse sentido. Eu não sei se eu peguei a ideia muito bem do relato que tu queres. Isso, algum contato com alguma diferença, e neste momento a minha proposta é que se fale de relatos com pessoas deste perfil aqui, que são sem deficiência, cisgênero, branca, sem manifestação de diferença psicológica, neurotípica, heterossexuais. Porque depois eu vou ter outros slides com outros tipos de diferença. Daí, se vocês quiserem falar desses outros recortes, também pode. Esse recorte é o recorte das pessoas que, a princípio, não apresentam nenhuma diferença diferente. Eu acho que a gente pode continuar, daí depois, se tu sentir o chamado, daí tu fala. Senão, daí não. Eu vou aguardar um pouco mais, então. Perfeito. Bem, meus relatos de experiência com pessoas com deficiência. Eu tenho várias, até porque é da onde eu venho, né? Eu venho da matemática, mas a minha vida profissional, ela toda basicamente aconteceu com pessoas surdas.
né? Então, eu trabalho ensinando língua de sinais, trabalhei em escola de surdos, ensinando alunos surdos em língua de sinais. Infinitos desafios foram surgindo ao longo do caminho, mas com isso eu também consegui me aproximar de outras pessoas com deficiência, né? Então, também já trabalhei com alunos que têm baixa visão, inclusive esse semestre eu tenho um aluno que tem baixa visão, autista. O autismo ele é considerado uma deficiência no Brasil. Tenho 2 alunos autistas, uma aluna e um aluno, né? A gente tem, então, vários contatos e não tem uma forma de solução, assim. Eu entendo que na educação de surdos a gente tem uma coisa muito mais diferente, porque como tem uma língua diferente, tem todo um conjunto de coisas que é fora, assim, do que a gente está pensando. Mas imaginem vocês que vocês estão numa escola, ou vocês estão no trabalho de vocês, estão num projeto de pesquisa e tem uma pessoa surda trabalhando com vocês. Normalmente dá para a gente conseguir contornar vários dos problemas se a gente só conversar com a pessoa, conversar sobre a surdez. Existem infinitas formas de ser surdo. Isso é uma coisa importante também. Às vezes, quando a gente faz a disciplina de Libras, eu, quando fiz, me foi vendida uma ideia de surdo muito monolítica, assim, de que o surdo usa língua de sinais, o surdo gosta disso, o surdo não gosta daquilo. E, na verdade, existem infinitas formas de ser surdo. Então, eu, atualmente, na minha disciplina, eu costumo sempre falar, olha, em geral, as pessoas que se identificam como surdas preferem isso, isso, isso. Em geral, elas preferem a língua de sinais, mas algumas também fazem leitura labial. Em geral, as pessoas que se definem como deficientes auditivas, elas não usam língua de sinais. Então, existe um em geral. Existe uma norma para isso também. Existe uma norma para ser surdo, existe uma norma para ser deficiente auditivo, existe uma norma para tudo. Tá? Então, é sempre importante da gente pensar que, bom, existe todas essas possibilidades. Existem várias pessoas que estão dentro daquela norma X, e o único jeito da gente conseguir entender de fato o que que aquela pessoa quer ou precisa é conversando com ela. Então, a minha dica para trabalhar com pessoas com deficiência é converse com a pessoa com deficiência, vê o que que ela prefere. Com esse meu aluno que tem baixa visão esse semestre, por exemplo, eu perguntei, Giano, Giano, o nome dele. Giano, o que que tu prefere? Tu consegue enxergar o PowerPoint? Aí ele, com essa fonte eu não consigo. Eu digo, tá bom. Tu prefere então que eu bote numa fonte Arial Black, que é uma fonte mais grossinha? Ele, se tu botar na Arial Black vai ser muito bom, mas tu não se preocupa. Eu digo, não, Giano, de forma nenhuma. Eu mudo para Arial Black o PowerPoint, tá tudo certo. E daí a gente testa na semana que vem para ver se fica bom. Ele, não, acho que com Arial Black vai funcionar. E daí foi isso. Na semana seguinte, fiz o PowerPoint com a fonte Arial Black. Ele enxergou o que estava no PowerPoint. E ótimo. Agora, semana que vem, ele vai fazer prova. Vou fazer uma prova ampliada para ele, que era nas pessoas que não têm baixa visão, seria uma folha frente e verso. Para ele vai ser 2 folhas, que daí vai aumentar o tamanho da fonte. E tá tudo certo. Tá? Então, fiz um ajuste de acordo com o que ele me passou. Eu tive no semestre bem anterior um aluno que disse que tinha baixa visão, mas era uma baixa visão muito baixa. Então ele disse que não precisava de nenhum ajuste no PowerPoint ou nas folhas, porque ele conseguia enxergar. Só talvez ele tivesse que sentar mais na frente. Tá bom, então a necessidade dele era sentar na frente. Para mim estava tudo certo, e daí eu sempre garantia que ele ia conseguir sentar ali na frente. Tá? Então não tem uma forma só de ser cego, de ter baixa visão, de ser surdo. Existem as normas, mas existe o fora da norma também aí dentro. Então, conversar, 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 conversar. Essa aluna, uma das alunas que eu tenho com autismo esse semestre, ela veio conversar comigo e ela disse: Olha, professor, eu sou autista, então eu certamente vou ter dificuldade em copiar as tuas expressões faciais e talvez eu tenha um pouco de dificuldade de fazer os sinais. E eu disse: Não, tá tudo bem. Então, eu vou te avaliar de acordo com as coisas que tu vai conseguir produzir e a gente vai conversando. E foi super tranquilo, né? A única diferença é que, de fato, ela tem dificuldades em copiar as expressões faciais, ela tem sempre uma expressão mais neutra, mas ela consegue fazer os sinais. Então, eu avaliava de acordo com aquilo que ela conseguia me oferecer. Então, teve uma mudança um pouco na avaliação também, porque eu não ia cobrar expressões faciais, porque ela não ia conseguir me oferecer por conta dessa diferença dela, mas ela participou da turma como todos, como todo mundo.
Sobre educação de surdos específica, eu poderia fazer 90 palestras iguais a essa, que foi o que eu fiz nos anos anteriores. Esse ano eu tentei inovar, né? Minha terceira semanaca. Então, como nas outras eu falei só sobre educação de surdos, essa eu estou tentando fazer um pouco diferente. Então, também eu tenho mais coisas para falar. Se vocês quiserem saber, podem me perguntar ou podem mandar uma mensagem depois para mim. Alguém tem algum relato de experiência para compartilhar relacionado a pessoas com deficiência? 10 segundos. Com licença, Fernando. Oi. Giovana aqui falando. Eu já fiz um curso por fora de Libras e com a professora sendo surda. E isso fez todos os alunos ouvintes se adaptarem a ela. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, ela via a gente falando e daí ela chegava perto da gente e fazia só Libras, não pode falar, que é só Libras porque não pode fofocar, não pode falar mal de mim. Ela Uhum. com a gente. E era muito legal. É uma experiência muito boa, um contato muito legal de se ter com pessoas com deficiência, ainda mais se está aprendendo como se comunicar com elas. Então, aprender a se comunicar com elas com uma pessoa que é da comunidade já dá um leque, assim, dá uma visão de mundo muito, muito legal. E daí tu realmente vê como é, tipo, não é, tu vai soletrando, tu vê que não dá para soletrar todas as palavras para tua própria professora, que tu vai ter que ir te ajeitando, né, para falar com ela. E meio que te força, de certa forma, a ir atrás para conversar naquele ambiente. Isso aí, muito bem. É meio que uma empatia forçada, assim, né? Porque tu é meio que obrigado a empatizar com aquela pessoa e vivenciar as coisas do jeito que ela vivencia também. Claro que a gente nunca consegue ter 100% dessa visão, porque eu nunca vou saber o que que é ser surdo, porque eu não sou, né? Porque eu sou ouvinte e fui ouvinte a vida inteira. Mas eu consigo me aproximar muito e eu consigo ouvir o que eles têm a me dizer. E eu falo ouvir não no sentido auditivo, ouvir no sentido de prestar atenção no que no que eles têm para me dizer e eu consigo então empatizar com isso. Vamos indo. Bem, sobre as diferenças de gênero e de sexualidade, vários relatos também, mas especificamente eu vou trazer para vocês um relato que aconteceu esse semestre que é uma prática que eu comecei a fazer na verdade, eu comecei a fazer a partir de um aluno. Eu cheguei na sala, minha primeira turma desse semestre, volta do presencial, todo mundo feliz e tal. Cheguei na sala, dei bom dia, pedi para todo mundo se apresentar e esse aluno explicou: meu nome na chamada tá Daniele, mas eu gostaria que me chamassem de Dani. Eu sou não binário e eu prefiro que eu seja referido no pronome masculino. Eu digo ótimo, né? Então, no momento, eu disse, não, tudo bem, então, Dani, já vou corrigir aqui na chamada e tal. Aí na chamada eu risquei Daniele, deixei Dani. E depois, no final da aula, o Dani veio até a minha mesa, me agradeceu, assim, ficou muito feliz e disse, nossa, professor, que legal, né, que o senhor prestou atenção e tal. Eu digo, não, Dani, eu que peço desculpas, porque eu não te perguntei antes como tu preferia ser chamado, né? E, e eu peço desculpas também se eu errar, eu vou continuar errando, mas eu peço desculpas se eu errar mais alguma coisa, eu vou tentar usar gênero neutro nas coisas que eu estou mencionando. E ele disse, não, professor, não se preocupa, até eu erro de vez em quando também, tá tudo certo. Só do senhor estar se preocupando com isso já é o suficiente, né? E eu consegui, então, pelo que o Dani me falou ao longo dessas aulas, criar esse ambiente acolhedor em que ele se sentisse bem e feliz ali naquele meio, né? Então, vocês veem com uma coisa que é simples. E vejam que eu não estou nem entrando naquele debate de gênero neutro, de não gênero neutro, do que é certo, do que é errado, porque na minha cabeça, tipo, não importa o que é certo, o que é errado, o que importa é que a pessoa está feliz.
E eu estou tentando, pelo menos, deixar esta pessoa feliz com uma mudança de atitude que a princípio funcionou. Então, esse é um meu relato de experiência. Eu também tive, a partir de então, em todas as minhas turmas, eu perguntei se alguém se identificava com um gênero diferente do que estava ali na chamada e se queria ser chamado por outro nome, alguma coisa do tipo, né? E daí já tive, então, um outro aluno que é não binário, mas que ele se identifica com o gênero masculino e ele biologicamente é homem. E tenho também uma aluna que se identifica com o gênero feminino, mas que biologicamente o nome na chamada ali estava no gênero masculino, né? Então, isso são pequenas mudanças que num primeiro momento até pode ser complicado porque a gente não foi criado nesse ambiente. Talvez vocês que são mais jovens tenham uma facilidade maior, mas eu que já sou velho, tenho 31 anos, é difícil realmente. Não, não é tão difícil assim, mas é um desafio a mais, porque a gente está acostumado com a gramática da língua portuguesa que às vezes não deixa as pessoas felizes. Alguém tem algum relato de experiência nesse sentido? Que eu acho que tem isso, e depois o recorte das pessoas que não são neurotípicas. Muito bem. E por fim, esse último relato eu já comentei para vocês, né, dessa minha aluna que é autista, e eu acho que essas questões de aprendizagem são as que vocês mais vão encontrar nas escolas ou nos cursos ou nas pesquisas ou em tudo que vocês vão estar, e talvez alguns de vocês vivenciem também essas diferenças, né? Pode ser diferenças psicológicas ou de desenvolvimento. Eu tive vários alunos lá na escola de surdos que não eram só surdos, eu diria que pelo menos 50%. Então, eu tive alunos surdos com síndrome de Down, eu tive alunos surdos com paralisia cerebral, tive alunos surdos autistas, TDAH, tive um aluno surdo que tinha dislexia, tive dois alunos surdos que tinham dislexia, tive um aluno surdo que tinha descalculia, e basicamente o que a gente tem que pensar, eu acredito, né, nessas situações, é pensar no que a pessoa consegue produzir e pautar essa pessoa por ela mesma. Porque muitas vezes quem é da licenciatura sabe que a gente tem a BNCC para seguir, que é uma lista de todos os conteúdos que a gente tem que ensinar em cada ano, né? E essas pessoas que têm a descalculia ou dislexia, por exemplo, eu não vou poder, digamos que eu sou professor de português, tá? E a pessoa tem dislexia, eu não vou ficar sempre cobrando que essa pessoa acerte gramaticalmente todas as palavras, porque eu sei que algumas essa pessoa vai acertar só foneticamente, né? Ela, em vez dela escrever identificação com C cedilha, ela vai escrever identificação com S. E eu vou entender, né? Porque foneticamente está correto, mas na gramática está diferente, né? Então, é um olhar diferenciado que eu tenho para aquele aluno, porque eu sei que ele tem uma questão que é a descalculia, que é a dislexia, perdão, que é a dislexia, e junto com a dislexia também existem outras questões, né? Não é só a escrita. Também tem um outro funcionamento cerebral que funciona dessa forma. Da mesma forma, quem tem altas habilidades, né? No meu caso, eu não fui estimulado na escola por ter altas habilidades. Eu não tive nenhum atendimento diferenciado, não tive nada extra, né? O que eu vivenciei foi muito por conta das coisas que eu tinha acesso e eu tinha vontade, mas a minha escola não me proporcionou nenhum atendimento diferenciado. E talvez eu tivesse, se eu tivesse tido esse estímulo, talvez as coisas fossem diferentes, mas não foram, né? Talvez se eu tivesse algum professor que tivesse percebido isso e tivesse falado, porque a minha mãe e meu pai não perceberam. Eles sabiam que eu era muito inteligente e tal, mas eles não tinham se dado conta, que eu tinha dificuldade de fazer amizades, por exemplo, ou que eu ficava fazendo tema no intervalo porque eu achava muito mais divertido do que correr. Então, tem várias coisas que poderiam ser observadas e não foram, e a minha vida poderia ser diferente se tivesse alguém com esse olhar atento e tivesse acolhido e estimulado a minha diferença para usar o máximo potencial que eu tinha para oferecer, né? Então, eu poderia ter mais coisas, ter construído mais coisas até agora do que eu construí. Não sinto raiva nem ódio por isso, mas
Às vezes eu me paro pensando, nossa, mas como seria ser? Ah, eu não quero falar muito mais, porque teoricamente nosso tempo já acabou, ok? Que a gente terminou um pouquinho depois, mas eu ainda quero falar para vocês da estratégia dos 3Es, e eu juro que ela não vai passar muito. Ô, Fernando, pode falar, fica tranquilo. A gente se atrapalhou aqui, então pode tomar mais tempo. Tá, tranquilo, mas eu juro que eu não vou demorar muito mais. Tá bem. Alguém quer falar algum relato nesse sentido, ou em qualquer sentido na real, porque esse é o último do relato, depois a gente vai pro resumo. Acho que talvez uma dúvida. Hum. Facilidade de aprendizado não é a mesma coisa que altas habilidades, né? Não necessariamente, né? Não Não, né? necessariamente. Tá, Não beleza. necessariamente. Se a gente for pensar em nível neurológico, as altas habilidades são um cérebro que funciona quase 3 vezes mais rápido que o cérebro normal. E isso não necessariamente é uma coisa boa, porque o cérebro, a mente não acompanha o cérebro. Então ele faz muitas associações e cria muitos sentidos e observa muitas coisas que a gente não se dá conta. A gente vai se dar conta depois. Só que até a gente se dar conta, a gente fica com crise de ansiedade, a gente fica com uma sensação de que alguma coisa está errada e a gente fica se sentindo estranho, né? Então eu passei minha vida inteira achando que eu era uma pessoa estranha e errada e quebrada. Aí depois que eu descobri que eu tinha outras habilidades, que eu vi, bom, então na verdade é um funcionamento do meu cérebro que é assim, que eu não consigo mudar. Porque tem outra coisa, né? Como ele funciona assim, a gente não consegue mudar. Então eu não consigo deixar o meu cérebro no modo econômico ali. Ah, eu vou deixar agora ele funcionando só na velocidade normal. Não. Ele vai estar sempre funcionando o tempo todo. Então eu tenho que aprender a conviver com essa diferença. Então eu tenho que aprender que eu sou uma pessoa que sim vou fazer essa apresentação eu fiz de ontem para hoje. E eu sou uma pessoa que faço as coisas no último dia. Então, sim, eu vou fazer as coisas no último dia. Vai ficar bonito, vai ficar organizado, vai ficar legal, vai, mas eu vou fazer no último dia. Até determinado ponto da minha vida eu me culpava muito. Muitas sessões de terapia dizendo, nossa, por que que eu sou assim? Por que que eu sou assim? Porque depois aí eu fui aprender que essa é uma forma de funcionamento da pessoa que tem altas habilidades. Porque ela sempre acaba vivendo muito pelos estímulos e pelas coisas que dão prazer instantâneo. E as responsabilidades acabam ficando por final. E daí, quando chega lá no final, e daí fica pensando, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Daí a pessoa vai, se esforça, dá tudo de si e consegue fazer uma coisa legal num tempo recorde. Que poderia ter sido feito antes, mas não fez, deixou para a última hora. Né? Isso é só um exemplo, né? Sem contar a ansiedade crônica, depressão quase crônica também, né? Porque a gente fica sempre pensando no que pode acontecer. Se tu me diz, digamos que tu, Anderson, chega para mim e diz, nossa, Fernando, não gostei da aula de hoje. Eu não vou chegar imediatamente, assim, meu primeiro estalo não é chegar para ti e só dizer assim, ai, por que que tu acha isso? Antes de eu chegar e perguntar para ti o porquê que tu acha isso, o meu cérebro já vai pensar, não, mas será que ele falou isso por causa daquela palavra que eu usei no slide tal? Será que ele usou isso porque eu mostrei aquele slide que ele não se sentiu confortável? Será que... nanana? E eu vou pensando em todas as possibilidades, e isso já dá uma exaustão mental enorme. E isso tudo acontece no período de meio segundo, que é entre o momento que tu me pergunta e eu te respondo. Então é um cérebro que funciona muito o tempo todo. É uma coisa exaustiva e irritante muitas vezes, mas é assim que é. A gente aprende a conviver. Entendi, valeu. Desculpa se eu me empolguei, mas como eu disse, falar de altas habilidades é uma coisa que me motiva bastante. Bem, vamos então resumir esta segunda parte, que era sobre as experiências, que é, descobrimos que existem múltiplas diferenças, vimos que não é necessário conhecer de antemão todas elas, entendemos que o acolhimento é o ponto mais importante nesse processo e compartilhamos experiências particulares anteriores sobre alguns desses recortes sociais. Show, vamos então para o nosso último ponto, que é a estratégia 3E. E aqui, durante os exemplos que eu vou falar aqui da estratégia 3E, eu vou mencionar algumas das atividades que eu já fiz com os meus alunos lá na disciplina de matemática, que eu fiz usando essa estratégia, mas sem o nome, porque como eu disse para vocês, eu criei essa estratégia exclusivamente para esta apresentação, que foi feita de ontem para hoje. Então,
Vou tentar construir ela junto com vocês. A seta continua torta, porque eu só copiei o slide, mas depois eu vou consertar isso. A nossa primeira etapa, então, dessa estratégia 3E chama empatizar. E quando eu falo de empatizar, eu não estou falando do sentimento de empatia somente. Até porque a palavra empatia ela já está completamente batida e ela está meio irritante, para falar a verdade. Porque hoje, se qualquer coisa der errado, as pessoas dizem, porque falta empatia. Tipo, nem sabe o que que é, diz que falta empatia, tá errado, e ninguém diz que não. Então, é um termo até que me incomoda um pouco, a empatia em si. Mas quando eu falo empatizar, tem a ver com tudo que eu já tinha comentado antes, até sobre as pessoas surdas, por exemplo. Eu não vou saber exatamente como que é para uma pessoa surda tal coisa de minha experiência. Eu vou depender do que ela me fala, mas eu preciso estar aberto para receber o que essa pessoa vai me falar. Então, essa etapa da empatia, etapa da empatia não, etapa de empatização, ela é talvez a mais demorada e a mais complicada da gente fazer. Porque para empatizar, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa observar, óbvio, né? Então a gente vai observar o que que a pessoa tá sentindo, está expressando. A gente vai conversar com essa pessoa. Por meio da conversa com essa pessoa, a gente vai compreender o que que ela sente. Vamos estudar, se for o caso, e com isso a gente vai criar a solução. A gente pode aplicar essa etapa da empatização para qualquer um dos casos que foram citados até agora. Então, no caso do Dani, eu observei, ele mesmo já se manifestou dizendo que gostaria que fosse tratado com um pronome masculino. Tivemos essa conversa, eu compreendi a situação dele, nem cheguei a estudar, mas já propus a minha solução, que era, bom, então, a partir de agora, eu vou sempre te tratar no pronome masculino, vou alterar o teu nome aqui na chamada. E é isso aí, essa foi a solução que eu pensei. Esse processo de criar a solução, então, pode produzir soluções que são comportamentais, como é esse caso, né, de eu mudar o meu comportamento, de, olha, uma pessoa que fenotipicamente é mulher, mas vou tratá-lo como homem. É uma mudança de comportamento minha. Pode ser uma mudança didática. E daí, quando eu falo de mudança didática, é mudança na forma de avaliação. Para os meus alunos que tinham descalculia, por exemplo, eu não necessariamente exigia que eles mostrassem as contas, eles podiam contar as coisas com objetos. Eu propunha outros tipos de atividades que não envolvessem somente o que está lá no papel, né? E eu ia conversando com eles e pensando em outras estratégias. Eu dava mais ênfase em algumas áreas da matemática que eram mais visuais e mais tranquilas de serem feitas para além do que estava escrito no papel para aqueles que tinham dislexia. Trabalhava mais geometria, ou trabalhava as contas por meio da geometria. Teve uma turma específica que tinham vários alunos que tinham muitas diferenças lá de desenvolvimento, de aprendizagem. E eu propus uma atividade com as obras do M.C. Escher, que todos vocês devem conhecer, para tratar a reflexão e translação e todas as transformações em duas dimensões, né, que as obras do Escher proporcionavam. Então, essa foi uma série de mudanças didáticas, né, da forma que eu estava ensinando aquelas pessoas. E essas mudanças, elas podem ser tanto individuais quanto coletivas, né? Pode ser só de mim, só eu tenho que mudar a minha forma, ou pode ser toda a turma acaba mudando a sua forma de lidar com alguma coisa. Então, no caso de- dessa da, da mudança que o Dani tinha me solicitado, foi uma coisa muito individual, porque eu mudei a forma que eu tratava ele. Né? Mas outras mudanças talvez tenham que ser coletivas. Por exemplo, eu tive o Giano, que tem baixa visão, e o Giano, para ele, seria mais adequado que eu tivesse um PowerPoint com a letra Arial Black. Ok, que isso não ia causar nenhum prejuízo ou coisa do tipo para os outros colegas, mas isso alterava a forma que os outros colegas
iam enxergar aquele determinado material. Então, acarretou uma mudança coletiva no sentido de que todos eles teriam que entender e aceitar que o PowerPoint deles seria diferente. O conteúdo vai ser o mesmo, mas o PowerPoint é diferente por conta desse colega. Se eu tivesse uma pessoa surda, por exemplo, eu tenho um aluno surdo numa turma, né? Então, eu combinei com esse aluno surdo que, bom, como tu é usuário da língua de sinais, eu vou pedir que tu venha nas avaliações, que tu venha nas aulas teóricas, mas eu vou te liberar das aulas que são práticas, porque tu já sabe. E a turma toda teria que entender isso. E nas aulas em que esse aluno estava, eu tive que ou trazer intérpretes de Libras, ou eu teria que sinalizar e falar ao mesmo tempo. Então, eu também precisaria de uma compreensão dos colegas. Sem contar que nesses dias em que eu estava sinalizando para eles, ou que tenha intérprete, eles não poderiam falar um em cima dos outros, porque os intérpretes teriam que escolher quem que eles iam interpretar. Então, isso também é uma mudança coletiva que começou nesse processo de empatizar. Então, observação, conversação, compreensão, estudo e criação da solução. Bem, e depois que a gente faz todo esse projeto, nós entramos na etapa de experimentar. E o que que é experimentar? É testar. Então, quando a gente cria esta solução, o que que a gente faz com ela? A gente testa. Aí vocês podem dizer assim, nossa, mas então eu estava com um colega de trabalho lá no projeto que eu tô, que é um colega que é cego, e eu vi que ele estava com bastante dificuldade de enxergar as fórmulas que estavam presentes lá no relatório. Eu pensei em, de repente, pegar essas fórmulas e ampliar para uma folha 3 para esse meu colega. Será que vai funcionar? Eu conversei com ele, ele disse que pode ser uma boa ideia, vou tentar. Aí tu vai lá e imprime nessa folha 3 a fórmula para o teu colega que não estava conseguindo enxergar. É uma experimentação. Depois que tu fez todo aquele processo de observar, conversar, compreender, estudar, criou a solução, tu vai testar. E esse teste sempre vai acontecer com o seu usuário final, que é ou o seu aluno, ou o seu colega, ou qualquer pessoa do mundo. E por fim, a terceira etapa, o terceiro E, é escutar. De novo, escutar metaforicamente, não é necessariamente escutar com o ouvido, mas escutar no sentido de ouvir o que esta pessoa tem a dizer. Muito mais as pessoas acharam que e muito menos eu achei que. Porque daqui a pouco tu vai lá, planeja uma aula maravilhosa da tua aula e diz, nossa, que aula maravilhosa, achei incrível. Nossa, eu tô achando que meu PowerPoint tá arrasando aqui. Nossa, que legal meu PowerPoint, super legal, inventei a arte, tô botando. Aí daqui a pouco vocês chegam pra mim e dizem assim: "Ah, professor, eu até gostei do PowerPoint, mas ele tá muito colorido, eu gostava de uma coisa com menos função assim, tá muito lúdico demais. Eu esperava de ti que é um professor universitário uma coisa mais sóbria." O que que eu ia fazer? Eu ia bater o pé e dizer: "Não, vocês estão errados, esse PowerPoint tá lindo. O sistema de cores tá maravilhoso, eu gastei tantas horas para fazer esse PowerPoint." Ou eu vou dizer: "Ah, não. Tá bom, não. Se vocês acham que isso é uma coisa geral, vocês acham que não tá legal, vou fazer diferente." Voltando para o nosso exemplo da ampliação da fórmula lá. Fiz lá, pensei que ia ser legal, conversei com a pessoa que tem baixa visão, ela disse que essa é uma boa ideia. Vou então pegar, imprimir na folha 13 e mostrar para ele. Mostrou lá para a pessoa olha e diz: "Olha, a fórmula tá bem boa, mas para mim ainda não tá legal. Eu acho que para mim seria importante se essa forma tivesse em braille, ou se ela tivesse num outro formato." Tudo bem, então tu experimentou, tu foi lá, escutou a pessoa te disse que podia ser melhor. O que que tu vai fazer então? Tu vai voltar lá para o início. Este processo vai recomeçar. Tu vai voltar a empatizar de novo, vai observar, vai conversar com a pessoa e vai buscar novas soluções. Sempre buscando novas soluções, testando, experimentando e escutando o feedback de quem usou. Este processo, que eu chamo de estratégia 3Es, tem muito a ver com várias técnicas de design que eu estou aprendendo, tá? Então, isso também pode ser que vocês estejam sendo pequenas cobaias minhas. Mas eu acho que ele funciona. É um processo que a gente meio que automaticamente já faz, mas às vezes é bom a gente dar nome para as coisas.
Então, resumindo, nesse último tópico, nós conhecemos a estratégia dos 3E, vimos que existe uma diferença entre empatizar e empatia, aprendemos 5 etapas da empatização: observar, conversar, compreender, estudar e criar solução. Entendemos que a experimentação faz parte do processo, mesmo que pareça complicada. Observamos que a escuta deve se basear principalmente nas pessoas e nas suas opiniões ou sentimentos, e não somente no que nós mesmos pensamos ou percebemos. E verificamos então que esse ciclo se repete indefinidamente. Com isso, então, espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Eu sei que eu passei um pouco do horário, apesar do atraso no início, mas gostaria muito de ouvir se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se tem comentários, se acharam um PowerPoint incrível, maravilhoso ou não. E é isso, estou aqui. Tá bem, eu vou só parar aqui a gravação para o pessoal se sentir mais confortável.